Essa semana eu postei no Instagram um dos materiais que eu utilizo como suporte para as minhas lições. E aí surgiram algumas dúvidas e eu resolvi fazer esse vídeo com algumas explicaçõezinhas. Inclusive, se você não nos segue, nosso Instagram é Ministério Infantil em Minutos, vai estar na descrição do vídeo. A primeira Bíblia que eu utilizo, essa é a Bíblia que eu comumente uso. Ela tem a versão dela é corrigida, que é uma versão que eu particularmente gosto. E aí a minha Bíblia que eu faço, já rabisco, já coloco informações importantes, já faço os meus estudos nela. Essa Bíblia é muito bacana, um suporte para o professor muito interessante, que é a Bíblia de Recursos para Crianças da APEC. Ela tem uma versão atualizada e é muito bacana porque ela vai ter, além de ser um suporte interessante para o professor no estudo das lições, porque tem referenciações que você pode estar atrelado ao texto, falando sobre o mesmo assunto. O rodapé dela, bastante interessante por conta de algumas informações que vai trazer de apoio ao estudo do professor também. Não é tão elaborado quanto uma Bíblia de estudo comum, mas é muito importante. E o diferencial dela para o professor são esses esboços que tem, que já vem a lição, o objetivo principal, o andamento da lição. E aí, no final, ele visa tanto a criança já salva, mas também a criança não salva. Sempre tem essas questões, visando crianças salvas e não salvas. No meu caso, como eu trabalho com jardim de infância, eu preciso sempre adaptar, porque geralmente é mais elaborada, é para crianças maiores, mas dá sim para você que trabalha com jardim de infância adaptar esses esboços. Então tem vários dele, ela é muito interessante para o professor, uma ferramenta muito útil. Tem essa Bíblia também, que eu gosto de utilizar, depois que eu fiz a leitura, tanto na versão corrigida quanto na versão atualizada, e se tiver um esboço que auxilie também na minha aula, eu dou uma olhada. Eu vou em uma Bíblia infantil com uma linguagem mais simples. Essa é da editora Geográfica, e a linguagem dela, tanto você vê pelas imagens e tudo mais, ela é bem infantilizada. E as histórias bem simplificadas, e aí você tem como passar a tua história, elaborar a tua história, buscando alguns aspectos nela. Só que eu tenho uma outra com uma versão que é uma versão mais complexa, seria para crianças maiores. Por que eu gosto de utilizá-la também? Então, depois que eu olho aquela história, verifico alguns pontos, como é contada a história, eu vou nessa Bíblia aqui também. Ela é da Sociedade Bíblica Brasileira. Eu fiz uma pesquisa, eu acho que ela não é mais publicada, tem muito tempo que eu tenho essa Bíblia. Na verdade, é uma Bíblia minha de infância, minha mãe sempre investiu nessas questões de Bíblia ilustrada na minha infância, então essa é uma das minhas Bíblias de infância. Por que eu gosto dela? Ela é mais complexa, mais elaborada. As histórias, por exemplo, a história da criação, ela é dividida em várias partes. Então, você tem algo mais complexo. Além de trazer, por exemplo, a referenciação sempre embaixo de cada história. E tem bastante detalhes. Então, o que falta nessa, você pode complementar com aspectos que apresenta nela. Então, você vai trazer muito mais riquezas as suas histórias ou a sua aula. Na minha igreja a gente não trabalha com sistema de revista trimestral e tudo mais. A gente trabalha, por exemplo, por um período de tempo com materiais da APEC. E aí depois vai modificando o material. Mesmo quando tem a história já pronta no material, eu costumo ainda voltar para essas duas Bíblias para trazer, algumas vezes verificar. A história traz todo o conteúdo que deveria trazer, tem alguns aspectos que eu posso incrementar ali naquela história, e o material que a gente está trabalhando agora é bastante interessante porque traz a referência bíblica para o professor, traz o objetivo a ser trabalhado, mas ela não traz a história contada. Então, o professor tem que buscar construir a sua história. Então, é uma ferramenta, quando você junta essas 4 Bíblias, fica uma ferramenta muito rica para o professor poder construir a sua história. E é isso, esse é o meu conjunto de suporte.
que eu utilizo para a preparação das minhas aulas, lembrando sempre que a gente parte do ponto principal, que é a nossa Bíblia, e aí vai buscando enriquecer ainda mais o nosso trabalho. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Até a próxima, Elda Paula.